Audiobook vale a pena? Vamos entender os benefícios aqui enquanto a gente vê parte do podcast, os sócios aqui com convidados especiais. Bora lá? Comenta aí, você falou da dificuldade da leitura, outro tabu que a gente não comentou dos audiobooks, né? Vale ou não vale? Então, mas esse é um ponto também que eu acho Olha, não me relevante. pega. Mas Mas não me pega. Tipo, você entende. Eu acho que você vai entender. Você vai pegar a mensagem central. Eu não digo nem Tem gente audiobook, que mas às vezes vocês acham que, por exemplo, o cara não lê nada, mas ele assiste muitos documentários? Eu Ele aprendo só bastante vê por Ele não é leitor, ele mas tem ele exercícios diferentes. Eu acho que é tipo treinar bíceps ou tríceps. O que é mais importante? Entendeu? Você tem que. A verdade é que. Mas é que tudo. É bom, é bom. É input e output na vida. Ou rímel. Comunicação. Foi boa. Comunicação é uma das habilidades mais importantes que existem. Sim, ponto. Escrita ou falada. Como é que você desenvolve comunicação? A comunicação é output, é colocar para fora. Eu desenvolvo output com input, Sim. escutando e lendo. Então eu tenho que desenvolver minha capacidade de ser um ouvinte melhor. Tem pessoas que vão escutar esse podcast e vão absorver muito conhecimento. Tem pessoas que vão ter que escutar 2, 3 vezes. Eu já escutei podcast do sócio que eu falei, pô, vou ter que ouvir de novo, entendeu? Eu não consegui absorver tudo. A questão é que existe a pirâmide de atenção, né? E a audição está em um ponto, o visual está em outro ponto, mas quando você ouve, se você associar, principalmente livro, ele está falando aqui de podcast, mas livro, vamos um audiobook. Se você associa a escrita, eu estou aqui ouvindo, mas eu estou anotando tudo que está ressoando para mim, né? Você associa 2 tipos, né? A audição, a escrita, o visual, com a audição, né? Você potencializa isso. Então, o que ele falou, tríceps, bíceps, um é complementar ao outro. Concordo em certo ponto. Mas aqui a gente não vamos falar de podcast, porque as coisas que você pode tirar do podcast, às vezes você tira, sei lá, 5 linhas de um podcast, sabe? Porque às vezes o podcast ele não fala, ele não entra muito no como, ele fica muito no quê. A não ser esses podcasts de 3, 4 horas e que realmente a pessoa aprofunda, mas aí já está entrando numa aula. Vamos continuar aqui vendo. Do que eles conversaram ali. Eu não consegui absorver tudo que Não sei se isso tinha. é bom ou ruim, amor. Não. É bom. Eu acho bom. Porque não tinha tipo assim, os hosts e os convidados de alto nível falando sobre um assunto que eu não tenho familiaridade. Então eu tenho que me desenvolver quanto ouvinte e tenho que me desenvolver também quanto um leitor. Mas ler um livro e ouvir o mesmo livro, não ao mesmo tempo, mas não ao mesmo tempo, mas estar, sei lá, eu lembro que tinha uma época que eu estava muito técnico, mas lendo muito sobre vendas. Aí eu peguei, sei lá, o Spin Selling, um livrinho, a bibliazinha das vendas. E aí eu li o livro, só que enquanto eu estava lendo, eu baixei o audiolivro. E aí eu ia para academia e tem um aplicativo da Amazon, chama Audible, você paga lá mais um patrocínio para nós, Amazon. Você paga um valor lá, você ganha um crédito por mês para baixar um audiolivro. E aí eu tava lendo e de noite eu escutava o que eu li. Aí eu tava lendo e de noite eu escutava o que eu li quando eu ia treinar. Pô, o nível de absorção, assim, então quando eu quero imergir muito num conteúdo, sei lá, pô, eu vou ter que, sei lá, se eu fosse ensinar sobre um determinado livro, se eu fosse fazer uma discussão sobre um determinado livro, eu teria feito isso aqui. Ele falou não ao mesmo tempo, mas quando a gente faz ao mesmo tempo, isso potencializa muito. Você lê e você ouvir ao mesmo tempo. A gente aqui já fez parte da Audible durante 4 meses aí de audição de livros, né? E foi a minha grande experiência nisso. Eu achei muito legal. Tem alguns livros que eu acho que funcionam, outros livros eu acho que não funcionam, tá? O livro que é uma história. Vamos supor, O Alienista, foi um que eu ouvi. É uma história curta, objetiva, eu fui imaginando a Casa Verde, os personagens, e foi ótimo, maravilhoso. Eu acho que eu prestei atenção num nível que eu fui fechando o olho e pensando nas personagens, pensando no cenário, fui modelando na minha mente aquilo que estava sendo colocado. Agora, livros muito teóricos, né, eu precisei escutar, fazendo anotações, e fazendo pesquisas ao mesmo tempo. Então eu não consegui escutar, por exemplo, que ele falou assim: tá na academia, tá fazendo alguma outra coisa e tô escutando. Não, a escuta, ela não era recreativa, ela era muito ativa, vamos dizer assim, em que eu precisava de atuar na minha escrita,
para que eu conseguisse visualizar certas coisas. Ficção funcionava mais no audiovisual para mim. Um que eu ouvi em ficção no Audible, que foi falado aí pelo Pedro, foi 1984, que tem uma edição no Audible que ela é interpretada. Então, além da leitura em si, né, da pessoa lendo a narrativa ali do texto, tinha contextualização, tinha música, tinha as vozes dos personagens, então era um livro dramatizado, encenado em áudio. Então, isso assim foi fantástico na experiência da Audible. Pra Mas faz chegar muito preparado. sentido, porque aí são duas formas de você receber o mesmo conteúdo. Mas E uma não você substitui a leu outra, né? antes. Eu acho que ler antes faz diferença. Porque eu acho que quando você só ouve, tem muita coisa que passa. Eu acho que você não Concordo. consegue. Pra mim, o audiobook não me pega. Eu não consigo ficar focada. Daqui a pouco eu tô Concentrada. pensando na morte da Bezerra. Como você já leu, você meio que prevê o que o cara vai dizer. E você já tá ali naquele meio. Então, eu acho que faz sentido. Principalmente se você quer, né, absorver duplamente muito aquele conteúdo. Mas não sei, vocês gostam de algo? Você gosta, Felipe? O negócio é o seguinte, faz sentido, mas vamos pensar aí nessa expressão que a Malu colocou. Faz sentido. Faz sentido é alguma coisa que tem um teor científico, tem alguns estudos até que corroboram, mas em último, faz sentido é algo muito particular, né? Então tem coisas que funcionam para uma pessoa, tem coisas que funcionam para outra. E faz sentido é uma coisa que, por mais que tenha a ciência por trás, analisando alguns dados, as pessoas são diferentes. Por exemplo, a turma dos 5 e 5 da manhã. Você tem que entender que você tem uma cronologia pessoal, né? Às vezes você funciona mais à noite, às vezes você funciona mais de tarde, às vezes você funciona mais de manhã. Então, esse negócio de acordar às 5 da manhã e fazer não sei o quê, e ter o morning routine, e ter não sei o quê, a rotina matinal, e ter. Depende, depende. Tem gente que tem que ter rotina noturna, tem gente que tem que ter rotina diurna. Tem gente que tá tranquilo acordar no supetão e todo deslocado, e ele vai, entre aspas, ser mais ativo depois do almoço, antes do almoço, à noite, né? Então a gente tem que entender o que assim funciona mais para um e mais para outro. A ciência fala que, vou mostrar aqui para vocês. O que eu queria mostrar aqui para vocês era essa pirâmide aqui, que é muito interessante, e foi um estudo de William Glasser, não sei se vocês conhecem, tá? Um aqui fala do aprendizado passivo e aqui do aprendizado ativo. Então, a gente começa, qual que é o menor nível de retenção e de atenção da aprendizagem? Aí a leitura tá aí. Então, somente ler, 10%. Então, vai passar o tempo, você vai esquecer muito rapidinho. Depois, escutar, o audiobook, né? Poxa, 20%. Aqui, na ciência, a escuta é mais do que a leitura. Para mim, não. Concordo aí com a Malu Perini. Depois, ver. Mas se você ler, você vê. Mas aqui está falando um pouco mais de gráficos, de desenhos, cenários, desenhos esquemáticos, né? Ilustrações e coisas assim. Então, é o visual. Ok. Aí a gente junta. A gente junta o ver e a gente junta o escutar. Quer dizer, esses dois aqui. Aí a gente tem 50%. Aqui a gente está no topo do aprendizado passivo. Então, aqui a gente está discutindo aqui no podcast, né? Eu me juntei a essa turminha no audiobook. Tá aqui, ó, tá 20%. Agora, se você quiser descer na pirâmide para ter cada vez mais níveis de compreensão,
e de retenção do aprendizado, aí você vai sair do livro, né? É um movimento de sair do livro. Você vai discutir, você vai sentar num café, discutir com outra pessoa, você vai praticar, trazer para a experiência e depois você vai passar para outras pessoas, né? Tem um vídeo que a gente acabou de fazer, eu vou colocar aqui, que fala muito disso. Foi com o Bruno Perini e a Malu Perini também. Mas essa pirâmide sintetiza, e quando você consegue potencializar o que o Pedro falou, ler e depois ouvir o que leu, ou ler e escutar ao mesmo tempo, ou ler e escutar em tempos diferentes, mas depois discutir, que é isso que eles estão fazendo ali no podcast, né? Mas somente escutar, eu acho que tem limitações. Tô aí com a Malu Perini. Vamos lá, voltando. Felipe, de Eu descobri audiobook? recentemente, eu Ah, tá. redescobri, na verdade. Eu tô ouvindo um enquanto eu corro, Aham. que vou até deixar o nome aqui, que é muito bom. Chama O Início do Infinito. Narrado muito bem. Para quem gosta de ciência, é fantástico. Renova o seu otimismo com a humanidade, assim. Mas eu Então acho é que... uma ficção. Não, na verdade. Mas eu acho que exercita músculos diferentes, né? Quando as pessoas falam de inteligência, eu penso em memória, conjectura e expressão. Acho que são os pilares que eu definiria para descrever o que eu acho que é inteligência. Memória, para você absorver e guardar as referências que você capta. E aí não interessa se você está lendo, ouvindo, vendo documentário, vendo booktube ou talktube. BookTok. BookTube. Alguém da gente traz esse domínio agora, nome bom. BookTube deve ser pro YouTube, não? Devia ter nome. Mas tem booktube. Ah, É tá. que eu consumi, Tem eu booktube? parei nessa fase, eu não cheguei no BookTok. BookTok. Mas para você absorver conhecimento não importa. Só que para você fazer conjectura, propor ideias diferentes, relacionar referências de domínios distintos, isso aí você precisa exercitar. Você precisa exercitar sua criatividade. Foi E a pra se parte de expressar baixo, melhor, né, da eu acho pirâmide. que tu também precisa ler, tu precisa encarar as palavras, ver elas fisicamente, né, Sim. diante de ti e treinar a escrever também. Então, eu acho que para parte daquilo que as pessoas consideram inteligência, dá para tu treinar ouvindo, vendo filme e assistindo. Mas para parte daquilo que as pessoas consideram inteligência, a parte da expressão e da conjectura, cara, tu precisa ler, ver a forma como os autores relacionam ideias de domínios diferentes, e tu precisa fazer isso mesmo, porque a maioria das pessoas passa décadas sem escrever, mas não percebe que toda vez que tu tá falando, tu tá escrevendo na mente. Escrever é só É output, né? É isso. pensar com um pouquinho mais de força, né? Tu ser o teu próprio... Não, não acho que escrever é pensar um pouquinho mais de força, não. Porque às vezes você só fica no pensar e fica pensando com mais força. Escrever é literalmente pegar o papel e escrever. Porque você pensar com mais força é muito diferente do que você colocar no papel com mais força. Né? São coisas assim diferentes. Por exemplo, eu sou pintora, eu pinto quadro. O que acontece? Eu posso imaginar o quadro na minha mente com um nível de detalhe maravilhoso, maravilhoso. Nunca vou conseguir pintar aquilo que eu imaginei. Nunca. Vai sair diferente, vai ir pela tangente, vai. Nunca. Então, assim, por mais que a gente pense mais fortemente aí, ainda é o pensar. Escrever é muito diferente, porque requer uma mecânica muito diferente. E se você estiver escrevendo de caneta, escrevendo, né? Você tá ali de face com o seu erro. Ou você vai ter que apagar com liquid paper, ou com borracha, ou riscar, ou jogar o papel fora e começar de novo. Então, a mente não é assim, a mente apaga muito rápido. Então, o mecanicismo da escrita já traz coisas muito diferentes. editor daquilo que tu pensou. É muito boa. Mas eu Adorei. assim, um pouco. Peraí. Inteligência, memória, conjectura e o que pra você? Expressão. Expressão. Interessante. De nada adianta o cara, né, super memória, faz a conjectura toda na hora de se expressar. Exato. Não vai parecer inteligente. Mas às vezes você não tem que parecer inteligente. Existem diversas formas de se expressar, né? Eu não preciso estar aqui num canal de YouTube falando para as pessoas. Eu gosto de fazer isso, eu estou aqui fazendo isso. É o meu meio de comunicação. Agora, tem gente que se comunica por fórmulas de matemática. Tem gente que faz fórmula de matemática que parece poesia. Para quem entende fórmula de matemática, mais ainda,
né? Porque você olha e fala, cara, a pessoa fez poesia, conectou conhecimentos de várias formas, simplificou as fórmulas e chegou lá num resultado. Foi uma forma de se expressar. Tem gente que se expressa pela música, tá aqui tocando, sabe? A forma de expressar o seu conhecimento, né, não necessariamente é fazer uma palestra. Eu sei que eles estão acostumados com palestras, com aulas, com, né, essa coisa de passar o conhecimento para muitas pessoas, mas às vezes é de outra forma. E às vezes não essa eloquência linguística não é tão necessária, porque existem outras, né? E se a pessoa parecer que não é inteligente numa fala, ela pode ser muito inteligente de uma outra fórmula, de uma outra forma. Estou pensando na fórmula matemática poética. É E por outro verdade. lado, se você não tem a parte da conjectura, isso está nesse livro aí, o Início do Infinito, onde o cara fala sobre... não vou dar spoiler aqui, mas um dos argumentos dele é o de que as máquinas não têm essa capacidade da conjectura, pelo menos hoje ainda, as inteligências e tudo. Então, tudo que está no corpus de treinamento de um modelo desses de linguagem que está em voga, ele consegue relacionar ideias de domínios diferentes, expressar aquilo de uma maneira nova, descobrir curas para condições que ainda não foram curadas, mas tem uma parada na ciência, da forma que a gente faz, que tem a ver com, ele chama de guessing, você achar, você propor, todo experimento começa com uma hipótese, né? Sim. Então a ciência parte da criatividade e dessa conjectura, de você ter uma ideia que nunca ninguém teve. Você começa com uma hipótese, faz o experimento, valida ou desprova aquilo. Sim. Só que o ato de conjecturar, de você criar, de você propor um negócio que nunca foi proposto, é um negócio que é muito humano e que você tem que ver as outras pessoas e treinar para saber como é que se faz. Muito bom. Isso é muito interessante. Você falou de audiobook, eu lembrei de um ponto interessante aqui sobre como às vezes uma invenção ela acaba tomando caminhos diferentes, porque a gente pode remeter a criação de audiobook para o Thomas Edison, que ele criou o fonógrafo, que era um aparelho para gravar o som e reproduzir depois. Aí quando ele criou, ele deu usos para a invenção dele. Um desses usos era o pessoal vai ler um livro perto do fonógrafo e depois você pode reproduzir o livro para alguém que é cego, Legal. que não consegue ler. Só que ele não colocou de usos, por exemplo, a música. O pessoal gravar a música. E quando o pessoal começou a usar o fonógrafo para isso, ele falou que estavam corrompendo a invenção dele. Porque você não sabe o que vai acontecer quando vai pro mercado. Sim. Uma pessoa vai ter uma ideia, vai conjecturar como é que se usa aquele aparelho para melhores fins, né? E Para melhores fins ou não, porque o ser humano ele é dúbio, então para piores fins ou melhores fins. Tem sempre esse sentido. A faca, você pode matar ou você pode alimentar, né? Fazer uma comida e alimentar. Então, o ser humano ele tem disso, né? O negócio é onde está essa potência, né? Tomara que esteja na parte do bem. Agora, quando a gente coloca para fora, realmente você vê aí com a inteligência artificial e as novas tendências, já tem muita gente falando de fim de mundo, já tem muita gente falando de utilização de AI para algo que seja muito negativo, e sempre, na minha opinião, sempre vai ter, mas sempre vai ter gente fazendo muito bem também. Então, é sempre uma luta de pesos entre a utilização boa para o bem e a utilização para o mal, né? A inteligência artificial é uma coisa fantástica, é uma coisa muito assustadora, né? A gente que é dessa geração, me incluo aí na geração deles, né? A gente teve a oportunidade de crescer. Quando eu nasci, tinha televisão, não tinha controle remoto. Eu era o controle remoto da televisão. Vai lá, muda para Globo, Record, Bandeirante, sei lá do que, né? Aquela coisa do intervalo e mudar, né? Depois eu me mudei para a cidade grande, eu era de Cataguases, Minas Gerais, que até hoje não tem cinema, não tem shopping, não tem livraria para você ver, né? Olha quanto tempo. Aí eu me mudei para o Rio de Janeiro. Aí, por segurança, eu tive um celular. Acho que numa época que pouca gente tinha celular, principalmente da minha idade, né? Eu vim com 17 anos, né? E só depois, quando eu entrei
para trabalhar numa empresa e a empresa me deu um celular smart, é que eu fui ter os celulares smart, mas muito tarde. E isso demora muito. Então, o que eu estou querendo falar é o seguinte: a nossa geração possivelmente é a última geração que entende o mundo até ele ter a sua noção mental, até 20 e poucos anos, né? Que você já saiu ali da adolescência, já está pensando o mundo de uma forma mais construtiva, sem a internet e as redes sociais estarem 100% no nosso dia, quase que o dia todo, o momento todo, para tudo. É banco, é calculadora, é contato, é localização, é mapa, etc. Nós somos a última geração. Então a gente viveu todas essas ondas, sabe? A gente viveu a onda da televisão, a gente viveu a onda do DVD, a gente viveu a onda do celular, a onda dos celulares smarts, a onda, né? Da Web 1, Web 2, Web 3, e agora a gente está em outra onda. Então, que geração teve e vai ter essa oportunidade que nós temos? Na nossa vida, a gente vai ter vivido um antes e um depois de uma nova era. E se a gente entender isso, a gente potencializa isso, né? Se a gente entender que a gente está no início de uma nova era, uma nova forma como as pessoas interagem, se relacionam e aprendem, a gente vai entender que a gente tem que pegar essa onda e ir para a crista da onda cada vez mais rápido, porque essa onda vai passar como se fosse um tsunami. Ou você nada, ou você leva um caixote dos feios, né? Não tem opção. Não vai dar para falar: "Vou ficar aqui no rasinho", não. Tu já está no mar, colega. Tu já está no mar. Tu tem é que entender se você vai afundar e passar pela onda por baixo, e depois você vê a onda passar e fala: "Uf, passei, ma tô aqui sozinha". Ou você vai surfar com perigo de cair, e surfando, ou você vai levar um caixote gigantesco, e, né, perigo de quebrar a empresa, perigo, né, de não perder sua empregabilidade. Agora, como a gente pode ser melhores, mais ativos com a inteligência artificial como um assistente? Esse é o ponto, né? E aí, nesse assunto de audiobook, leitura, livros, né? Existem uma série de ferramentas que você pode utilizar para potencializar o seu aprendizado. Existem ferramentas que a gente fala aqui na comunidade que a gente usa para você criar relatórios, criar apresentações a partir de fontes, né? Criar vídeos a partir de fontes e aprendizados, né? E a gente cria um modelo de aprendizado por tópico. Existem prompts que te ajudam a depurar, né, um livro melhor. O que que a gente faz? A gente cria agentes para certos livros. Por exemplo, o livro Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo, do Joe Dispenza. Aí eu criei um agente do Joe Dispenza. Eu coloquei lá todas as informações públicas que existem do Joe Dispenza. As meditações, os textos, os podcasts, né? As pessoas têm bastante podcast aqui, né? Então elas falam né, os seus insights, a sua mente, etc, né? E, o que que acontece? Você modela uma cabeça ali, você modela um pensamento a partir de informações e conteúdos públicos e um prompt do estilo linguístico e de personalidade daquela pessoa. Ok. E você conversa. Então, você vai ter ali o autor, entre aspas, o livro, entre aspas, conversando com você, tirando as suas dúvidas ali com você. Sabe o que que significa isso? Significa que o que a gente está conversando aqui já está muito ultrapassado. Esse vídeo aqui tem 1 ano, mas mesmo lá já estava ultrapassado, sabe? Porque se você vai discutir se audiobook, se escrito, que se não sei o quê, não importa.
No final, minha gente, não importa. No final, é você descer naquela pirâmide que a gente mostrou do William Glasser e ter a experiência, que não está ali listada, mas de conversar, entre aspas, com o autor, entre aspas, ou com o conteúdo. E aí sim, é outro nível. Você já pensou nisso? Muita coisa pode ser feita com a inteligência artificial nesse sentido, né? É só você querer passar para outros níveis e descobrir novos níveis dessa pirâmide. Se você quiser ir um passo além na nossa comunidade Mabook Club, temos muitas ferramentas e conteúdos nesse sentido, além das leituras, leituras com acompanhamento e muito mais. Então, se quiserem, todas as informações estão aqui abaixo na legenda e aguardo você como o Bruno fala, com confiança, né, e com o melhor elogio, que é o dinheiro. Vamos continuar. E hoje, basicamente, o principal uso acabou sendo a indústria da música. Só que eu vou voltar uma pergunta aqui, porque o Pedro deu uma dica para começar a leitura, mas ninguém deu a dica. Não, mas deixa eu só. A Bela Deixa falou eu... para não começar por Kant. Não, Você tá- calma, a não, dica não é minha dica. Nós temos escreva deixa um livro, comece por Kant. Deixa eu só completar um negócio. Kant tá doido, né? O Felipe falou uma coisa interessante sobre, né, audiobook, a gente estava falando sobre aprender de diversas formas. Eu acho que, no final das contas, é só você conseguir direcionar a ideia de que você quer aprender com aquilo, independente de onde for, do conteúdo que você está absorvendo. Se é um podcast, se é um filme, muitas vezes eu aprendo várias coisas com filmes, ou às vezes eu tô assistindo uma blogueira qualquer e eu consigo tirar conteúdo dali, seja da forma como eu vou produzir meu conteúdo, seja alguma coisa que ela falou, ou alguma coisa que eu relacionei porque ela falou. Então, eu acho que o problema dos conteúdos de hoje serem muito rápidos e fugazes é que não dá tempo de você ficar pensando, o que será isso? Você não consegue raciocinar em cima do conteúdo que você absorveu. Então, eu realmente sou. É rápido, fugaz e colocaria ainda raso, né? E de repente é raso porque é rápido e fugaz, né? Mas Malu tem razão, tô concordando com bastante com ela dessa vez. E eu acho que a curadoria do aprendizado é você que faz. O livro é só uma ferramenta. Existe experiência, existe o agente de inteligência artificial do livro ou das informações, existe podcast, existe discussões, existem documentários, existem cursos, workshops, etc. e tal. Diversas formas. Mas exatamente como ela falou aqui. Você pega um tema, você vai ser a curadora do aprendizado daquele tema, e ele não se limita a um livro. Um livro é o início de um papo. Um papo. Estou batendo papo aqui com você sobre o Bitcoin, já que eles estão aqui com o Bitcoin aqui, sempre falam do Bitcoin. Eu vou bater um papo sobre Bitcoin. Ok, mas o papo é um início, é aquele cafezinho que você toma e abriu aí a vontade de entender o Bitcoin. Será que vale? Aí você vai para um consultor, aí você vai para um amigo que sabe muito de finanças, aí você pede um livro para você ler, aí você lê e você vê um podcast do Bruno Perini sobre o Bitcoin, aí você conversa em casa com seu marido, sua mulher. O Bitcoin, tô pensando, não sei o que você acha de investir X mil no Bitcoin? Aí você. Então, assim, o livro que você leu tá ali. Mas a curadoria do conhecimento do tema X, ele é seu e de sua responsabilidade. E as coisas estão muito rasas mesmo, Malu. Vamos lá. Sou a favor de que dá para você aprender. Você tem que Qualquer alimentar suas coisa gavetas com mentais, tudo. né? Dá, Desde minha que filha. você esteja aberto a Intencionalmente isso, buscando. intencionalmente. Elon Musk aprendeu sobre foguetes sem ter faculdade de engenharia específica disso, ou sem ser um engenheiro de foguete, gente. Ele leu, ele viu o vídeo, ele perguntou, e ele se colocou numa posição de não sei, sou ignorante nesse sentido. Pode me ajudar? Pode me responder? Pode não sei o quê, né? Hoje em dia existem vários fóruns, vamos supor, Reddit, R-E-D-D-I-T, R-E-D-D-I-T, Reddit, é um fórum de discussões de temas.
O GitHub é outro, mais para programadores, né? E eu tenho várias outras coisas lá. Mas são fórum de discussões, né? Sobre temas específicos. Tem esses lugares que você pode aprender também. Aberto a Eu isso. concordo, só acho que não substitui. Com certeza, não falei que substitui, que acho que substitui. foi o ponto que a gente concordou aqui. Sim. Mas sobre dicas. Vamos às dicas. Hábito, tentar escrever para ver que é muito mais fácil ler. Não começar Não por começar canto. por Não, canto. pera, não é a minha. Então eu vou falar a minha, calma. Esse podcast tá uma Caraca, bagunça. cara, que coisa, cara. Esse é um assunto muito bom, Amiga. né? Dá pra falar muita Dá. coisa. Dá pra falar sobre muita livro, coisa. né? A É minha verdade. dica, e eu sou aquela pessoa muito da galera. Tipo assim, então eu vou dar uma dica da galera pra você que não gosta de ler, seja por qualquer motivo. Tipo, você não tinha hábito, ou você é viciado na internet, ou você, sei lá, tipo, a gente tem 1000 motivos. Ler não é todo mundo que vai conseguir ter o hábito da leitura, né? E isso que a gente falou de áudio e vídeo, realmente você consegue aprender tudo com tudo, mas não é ler. Tipo, ler é ler. Uhum. Ouvir é ouvir. Entendeu? Falar é falar, tipo, ler é ler. Então é um tipo de habilidade que É isso aí. Você não consegue desenvolver Lele. força na perna treinando o braço. Tipo, é diferente. São Falou habilidades do meu diferentes. exemplo antes. É isso que eu ia falar. Repetiu. Você me ouviu, né? Ele pegou lá bem ela ali, porque ela não soube desenvolver legal ali o ponto dela, começou a repetir argumentos que já estavam repetidos. Mas é isso. Ler, escrever, ouvir, e é isso aí. Não vamos terminar assim de uma forma rasa, vamos terminar de uma forma boa. Você está na verve de novos horizontes e uma nova onda que vem forte e que não vai ter retorno. Entenda o momento de vida em que você está. Um momento de vida né, no macro, nas gerações. Entenda que isso é um desafio, mas também é uma grande oportunidade. E se você ressignifica esse momento para ser a sua oportunidade do seu século de vida, isso muda. Isso muda. Porque como a Malu Perini falou, na época que ela tinha ou tem, não sei, o sex shop, né? Ela fala que, como é que é? Como é que o Bruno e ela falam? Que um homem não é melhor que a máquina, mas um homem que uma máquina é melhor do que um homem. Falando lá do vibrador, mas aqui a gente fala sobre inteligência artificial, segundo cérebro, várias ferramentas de AI que podem ajudar na aprendizagem, no conteúdo, na absorção e muito mais. Então, se quiser aqui seguir com a gente nessa grande jornada e caminhada de leituras, de hábitos, né, para sermos a nossa melhor versão, você já sabe, o link está aqui embaixo e a gente se encontra no próximo vídeo. Até próximo React.